Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, essa aula é gravada. Nessa data de hoje não pude estar lecionando ao vivo aí para vocês, né? E então eu fiz esse trabalho aqui para que vocês não ficassem sem o andamento das atividades, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, na última aula nós paramos na frente 2. Meu vídeo está dando umas cortadas de vez em quando. Então, na frente 2, no módulo 36, certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui o PowerPoint, tá? Que foi utilizado aí na última aula, tá? Que vocês já têm, porque eu passei para vocês. Bom, compartilhando aqui, vou só acertar aqui certinho. Vamos lá. Bom, como vocês podem estar acompanhando na tela, o módulo 36 trata de ondas eletromagnéticas, produção e espectro, ou seja, qual é o espectro das ondas eletromagnéticas, ou seja, os tipos existentes e como que ela é produzida, tá? Então, retomando um pouco da última aula, nós vimos que existem aí ondas eletromagnéticas de raio gama, provenientes de reações nucleares, decaimentos radioativos, tá? O raio-x, o raio ultravioleta, a luz visível, o raio infravermelho, a faixa de microondas, a faixa de televisão e a faixa de rádio, tá? Com alguns detalhes a mais aqui nesse espectro, podemos ver o seguinte. Então, esse espectro ele é subdividido em frequências, vocês podem ver aqui em cima, ó, como eu estou assinalando aqui com a caneta vermelha, e o comprimento de onda, tá? Já estudamos o que é comprimento de onda e o que é frequência, né? Frequência é o número de oscilações que acontecem em um segundo. Isso daí é Hertz, né? E o comprimento de onda é a distância percorrida pela onda em linha reta em um ciclo, ou em uma oscilação completa. Como vocês podem ver, vou começar do lado direito para o esquerdo. Do lado direito, nós temos aqui, ó, 10 elevado à quarta Hertz, ou seja, 10 elevado à quarta, 10.000. Então, essa faixa de 10.000 Hz até essa mais ou menos aqui 10 elevado à nona Hz, ou seja, aqui já vai ser 1.000, milhão, bilhão. Então, 1 bilhão de Hertz, né? Ou seja, 1 bilhão de oscilações por segundo. Toda essa faixa é rádio, tá? Então, rádio, o que se entende por rádio? Radiofrequência. Então, aqui entram ondas de LF, LW, MW, SW, VHF, UHF. Bom, o que é LW, MW e SW? Então, LW é low wave, ou seja, ondas curtas, large wave, ondas longas, tá? Então quer dizer que tem um comprimento de onda grande, porém, comprimento de onda pequeno e uma frequência grande. Aqui, ó, medium wave, é intermediário. E aqui, ó, SW, que vai ter um comprimento de onda menor, é short wave, né? Então, um comprimento de onda pequeno, a frequência alta. Isso daqui é aqueles ondas curtas, ondas médias que tem no motorrádio lá da avó, né? Tá? Esse aqui é faixa de AM, tá? Então, assim, rádio AM, ele já está, assim, bem obsoleto, né? Existem muitas emissoras AM pelo mundo todo. O AM tem uma curiosidade, né? O rádio AM, pelo fato dela ter comprimento de onda relativamente grande, perto de FM, por exemplo,
ela consegue dar uma volta na Terra, 2, 3 voltas na Terra. Então a gente consegue, por exemplo, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, ouvir uma rádio lá da Itália, se você tiver um aparelho adequado. E também condições atmosféricas adequadas. Porque essas ondas de rádio, elas refletem na atmosfera e voltam para a Terra. Porque é um comprimento de onda grande. Elas batem na atmosfera e voltam. Elas não são capazes de atravessar. Já quando vai caindo para VHF e UHF, e essa faixa intermediária aqui, ó, que é FM, rádio FM, essas ondas já não conseguem, elas penetram a atmosfera e vão embora, saem da Terra. Então, a gente não consegue transmitir por distâncias muito grandes, né? Você vai ver que um FM consegue transmitir no máximo 100 quilômetros, né? Enquanto o AM pode dar uma volta na Terra. Isso é uma curiosidade que tem dessas ondas de rádio, tá? Bom, então, todas as telecomunicações estão aqui, incluindo micro-ondas. Tá? Então, micro-ondas, quando a gente ouve micro-ondas, a gente pensa no forno micro-ondas. Também, o forno micro-ondas funciona como com essa frequência de rádio, porém uma potência alta. A finalidade lá é a de aquecer ou agitar moléculas de água, né? Já em telecomunicações, o micro-ondas ele é usado em celulares, certo? Então, o seu celular, como eu já disse na última aula, o seu celular opera em micro-ondas. Ou seja, ó, em torno de 10 elevado a 10, 10 elevado a 11 Hz. Então, de 10 bilhões a 100 bilhões de oscilações por segundo, tá? E aqui embaixo a gente pode ver o modo de produção, né? O modo de produção de rádio aqui, ó, né, rádio AM, FM e televisão, que é o HF, VHF, e também microondas, né? Eles se dão por aceleração. De alguma forma você vai movimentar os elétrons dentro de campos elétricos ou magnéticos, tá? Então, basicamente, isso aí tem um nome no dia a dia de antena, tá? É a antena que faz isso. A antena nada mais é do que um pedaço de metal com o tamanho adequado, fazendo com que os elétrons vibrem de um lado para o outro na frequência indicada. Olha só, 10, vamos por 10 elevado a 9 Hz. O elétron vai vibrar 1 bilhão de vezes por segundo naquela antena, tá? E aí, com isso, ele gera campos magnéticos e campos elétricos variáveis. Isso é uma onda eletromagnética, tá? Bom, também podem ser produzidos por rotações e inversões moleculares, no caso micro-ondas, por exemplo, tá? Mas de qualquer forma vai estar gerando um campo magnético, um campo elétrico variável. Também pode ocorrer por vibrações ou torções moleculares. Novamente, movimentação, né, de moléculas de elétrons. Isso aí é a faixa de infravermelho. Tá? Infravermelho, aplicação de infravermelho, por exemplo, todas as ondas de calor, tá, estão inclusas aqui. Tá? Também sensores de presença. Tá? Também controle remoto de televisor. Tá? Bom, depois nós temos a luz visível. A partir da luz visível, a forma de produção ela passa a ser por transições eletrônicas, tá? Até raio-x. Então, raio-x até luz visível aqui, ó, é por transição eletrônica, ou seja, o elétron quando muda de camada, certo? De uma camada para outra do átomo. Camada é uma maneira antiga de se falar, modelo lá de Bohr, né? Hoje já se fala em bandas de energia, tá? Então, quando esse elétron sai de uma banda de energia para outra, o que sobra, o excedente de energia, é transmitido através de uma onda eletromagnética. Bom, dependendo da frequência, ela é luz visível, ou seja, podemos detectar com os nossos olhos,
ou é ultravioleta, não podemos detectar com os nossos olhos, nem raio-x não detectamos com os nossos olhos, tá? Bom, conforme vai aumentando a frequência, aqui para a esquerda, vai aumentando, vai diminuindo o comprimento de onda. E se vai diminuindo o comprimento de onda, a capacidade de penetração na matéria desses tipos de onda, ela é cada vez maior. Então, essas daqui, essas radiações eletromagnéticas da visível para a esquerda, ou seja, ultravioleta, raio-x e raio gama, são radiações que podem causar o quê? Doenças, né? Porque elas são ionizantes, tá? Por que elas são ionizantes? Por conta da penetrabilidade na matéria. Vamos pensar fazendo um link com a biologia, tá? Então, aí tornando a aula aí interdisciplinar. Então, ó, o ultravioleta tem o UVA, o UVB, o UVC. Isso a gente ouve falar todo dia, praticamente, né? Protetor solar, tomar cuidado com o sol, a exposição. Essas ultravioleta, ele tem, ó, 10 elevado a menos 8 metros de comprimento de onda. Esse átomo aqui, esses átomos, em média, eles têm, ó, 10 elevado a menos 10 metros. Isso aqui é chamado de 1 angstrom, tá? 10 elevado a menos 10 metros. E o núcleo lá é 10 elevado a menos 15 metros, chamado de femtômetro. Veja bem, se o comprimento de onda é 10 a menos 8 e o átomo é 10 a menos 10, então quer dizer que essa onda, quando vem, ela não consegue desviar muito bem desses átomos. Então, fisiologicamente, o que acontece? Ela consegue penetrar pouco na matéria, no nosso corpo, mas atinge as camadas subcutâneas, onde estão as células reprodutoras da pele. Por isso que o ultravioleta, em excesso, repetidas vezes, ou seja, a pessoa fica no sol, no sol, no sol, não põe protetor, insiste nisso, ela trabalha, vamos supor, na rua, e ela não põe o protetor, ela fica ali, aquela região sai uma mancha, essa mancha, na verdade, já é um sinal de que as células reprodutoras, né, da pele estão reproduzindo de forma errada. E se elas estão reproduzindo de forma errada, é porque houve uma quebra de DNA ou uma mutação celular. Nesse caso, não tem quebra de DNA, é mutação celular, tá? Quem pode causar quebra de DNA ou é raio-x ou raio gama. Mais especificamente, raio gama, ou altas frequências de raio-x. Tá? Então, assim, vão anotando as dúvidas de vocês, as curiosidades, porque esse tema é muito legal, muito abrangente, né? Trata aí de muita coisa do nosso dia a dia, tá? A partir daí, acima do ultravioleta, não é que foge do nosso cotidiano, mas acaba sendo mais restrito. Por exemplo, raio-x. Acredito que todos vocês devem ter ouvido falar de raio-x vinculado à medicina. Todo mundo aí deve ter feito um exame de raio-x ou conhece alguém que já fez um exame. Vocês sabem que serve para detectar se tem algum osso quebrado no corpo ou até um pulmão, se ele está com alguma infecção. Isso é possível porque o raio-x ele tem um comprimento de onda, ó, veja só, de 10 a menos 10 metros, que é 1 angstrom. Então, ele é capaz de penetrar muito mais, atravessar a matéria do corpo, de um lado ao outro. Como ele tem 10 a menos 10 aqui, ó, ele não atravessa de vez o que é muito denso, como, por exemplo, ossos. Mas ele atravessa bem o que não é tão denso, como pele, órgãos, né? Então, por isso que ele é muito útil na medicina, através de um contraste entre o que é mais denso e menos denso, é possível perceber se tem algum osso quebrado
ou algum órgão com algum tipo de anomalia, coisa do tipo, tá? Bom, também o raio-x é usado para fazer alguns exames também, não só em pessoas, né? Mas para ver barragem, por exemplo, de usinas hidrelétricas, para detectar fissura nessas usinas ou potenciais riscos de desmoronamento, né? Que podem afetar muitas vidas. Esses aparelhos de raio-x são gigantescos, né? Não tem nada a ver com o aparelho que a gente tem no caso do hospital. Bom, uma passagem desse raio-x aí na usina de Itaipu, né, em Foz do Iguaçu, lá divisa com o Paraguai, mostrou, por exemplo, que tem até um Fusca lá dentro. Na época da concretagem, uma obra gigantesca, até recomendo para vocês procurarem informações sobre essa obra, né? Colocar, por exemplo, no Google lá, quantidade de concreto utilizado em Itaipu, né? Numa época em que não se tinha preocupações com segurança do trabalho, como se tem hoje, então até pessoas caíram lá. É muito triste. Tem pessoas lá dentro do concreto. Porque não se tinha um cinto de segurança como se tem hoje, né? Em cima da barragem vinha lá um inspetor com um carro, o carro caiu também, ficou lá, não ia tirar daquele concreto lá dentro. Mas isso pode causar uma bolha de ar no carro, por exemplo, né? E então são feitas inspeções regularmente para verificar se isso não tem algum tipo de impacto aí no bom funcionamento da barragem, né? E por último, aí nós temos o raio gama, gente. Nós estamos aqui no final do espectro, né? Raio gama ele só ocorre por desintegração nuclear, tá? Então essa desintegração nuclear, ela necessariamente a gente precisa do material radioativo. Bom, não precisamos ir muito longe. O granito, o mármore que é usado nas nossas casas, eles possuem essa radiação, mas numa quantidade tão pequena que mesmo se a pessoa ficasse uma vida inteira ali deitada em cima, não causaria nenhum tipo de quebra de DNA, nem mutação celular. Mas pelo fato do comprimento de onda ser de 10 a menos 13 metros, 1000 vezes menor que vamos dizer, o diâmetro de um átomo, esta radiação é altamente ionizante, né? Sendo assim, ela tem uma capacidade de penetração muito grande e ela pode causar quebra de DNA. Então, o grande problema lá das bombas de Hiroshima e Nagasaki, além da catástrofe causada na explosão, né? Muito triste, um episódio da humanidade assim, vamos dizer assim, que não dá para esquecer, né? Uma maldade realmente feita contra um povo, uma nação, de tal tamanho que, assim, a bomba nuclear, a hora que ela explodiu ali no epicentro, as pessoas são pulverizadas, não sobra nada, né? De tão quente que é, não sobra nada, vira pó mesmo. E aí tem um raio grande de onda de calor, que é o pior dano no primeiro momento. Porém, vai espalhar material radioativo por todo lugar, né? E até hoje as pessoas sofrem lá por conta de ter a quebra de DNA de indivíduos expostos na época. Essa pessoa, ela não vai ter um problema se for uma quebra de DNA. Só se for uma mutação celular, ela desenvolve um câncer. Mas se tiver uma quebra de DNA, a hora que ela tiver filho, vai afetar esse indivíduo, né? Nascendo sem algum tipo de membro, ou algum, né? Com problemas físicos mesmo. Então, isso daí, até hoje, o impacto é grande nessas cidades, por conta dessa maldade que foi feita, né, na ocasião da guerra. Bom, pessoal, esse é o espectro, tá?
Imagino que a cabeça de vocês já está fervilhando de perguntas, né? Para se fazer. Aqui uma outra demonstração aí, né? Do espectro, com efeitos biológicos aqui, ó. Na verdade, isso aqui dentro da apostila, é uma atividade para treinar a língua inglesa, inclusive, né? Vale muito a pena aí tentar ler tudo para ver como está o seu vocabulário. Tá? Mas é basicamente o que eu já expliquei mesmo. E aí, aqui vai falar um pouco da produção das ondas eletromagnéticas, que eu já expliquei também, ó. A forma clássica aí da maioria delas, ó. Imagina uma carga elétrica negativa oscilando para baixo e para cima, né? O que vai acontecer? Essa carga oscilando para baixo e para cima gera uma onda eletromagnética transversal. Uma onda eletromagnética, ela é o seguinte, ó. Imagina um eixo aqui, ó, vertical e um eixo horizontal. E depois um outro tridimensional aqui, ó, 3 dimensões. No vertical, ele vai oscilar, por exemplo, o campo elétrico. Aqui desconsidera essa pontinha aqui, porque o PowerPoint às vezes faz isso. E no horizontal, vou colocar em outra cor aqui, ó, ele tem uma propagação do campo, variação do campo magnético, ó. Certo? Então, na horizontal, por exemplo, o campo magnético, e na vertical, do campo, vou colocar aqui, ó, a outra cor, do campo elétrico. Tá? E vai embora. Então, a hora que você pega uma carga elétrica e começa a movimentá-la, isso a gente vai estudar lá no terceiro ano, nós conseguimos fazer com que tenha uma variação do campo elétrico e do campo magnético simultaneamente, gerando a onda eletromagnética. Isso daí é o fenômeno que acontece numa antena. Seu celular, por exemplo, agora, seu aparelho celular, ele tem, só que a anteninha lá dentro, a gente não vê, ela é muito pequenininha, tá? A gente precisa ver. Por quê? Como o comprimento de onda é muito pequeno, a antena é pequena. Se você for pegar um rádio de FM, aí já não dá. O rádio está lá, ó, tem que ter uma antena externa. Pode ver que seu celular, se você ouve o seu celular FM, se ele vem com um decodificador FM, você tem que conectar o fone de ouvido, senão não funciona. Por quê? O fone de ouvido é a antena, por conta do comprimento que tem, tá? Então a onda de TV, a antena de TV, como tem frequência um pouco maior que FM, a antena de TV é menor, a digital é menor ainda, aqueles caninhos, né, que vão atravessados lá, e depois cai para micro-ondas, que é a antena parabólica. A parabólica é toda aquela estrutura, né? Mas aí você tem aqui no meio dela um negócio chamado LNB. Lá dentro do LNB tem uma anteninha que é um Lzinho pequenininho, de 1 centímetro. Tá? Até aqui você tem também no celular a antena mais ou menos do mesmo tamanho. Então, conforme vai aumentando a frequência, a antena fica muito pequena. Tudo bem, pessoal? Bom, e aqui fala algo que é interessante, que é a velocidade de todas as ondas eletromagnéticas no vácuo é esse valor aqui, ó. 3 vezes 10 oitava metros por segundo. 3 vezes 10 oitava é a mesma coisa que, ó, 300 mil quilômetros por segundo, tá? Isso aqui é no vácuo, ou seja, fora da Terra, ou o vácuo feito dentro da Terra, ou também no ar, tá certo? Bom, aqui como já foi explicado anteriormente, essa é a forma de produção quando ocorre a passagem de um elétron de uma banda de energia para outra do átomo e o excedente de energia sai aqui na forma de onda, tá? Isso aí a gente vai chamar de fóton, mas isso aqui a gente vai estudar lá no terceiro ano, na verdade, porque uma onda eletromagnética ela é formada por pacotes de energia, chamados fótons, tá certo? Bom, este é o PowerPoint, tá? Nosso.
A partir daí, dessa ideia, dá para resolver as questões. Eu não havia terminado de explicar. Quase eu tinha terminado de explicar. Hoje eu resolvi fazer uma revisão com vocês geral. Mas eu acredito que, como vocês são aplicados, a grande maioria, vocês devem ter tentado já da última aula para cá, ter feito as questões, né? Para alguns de vocês vai ser uma conferência, para ver se acertou ou errou. Para outros, vão fazer juntos, porque ainda não fizeram, tá? Então, o próximo passo nosso é resolver as questões juntos, tá certo? Então, nós voltamos daqui a pouco, no próximo vídeo, com a resolução dos exercícios, tá? Reservem as dúvidas aí, para que vocês possam perguntar pessoalmente, para tirar essas dúvidas comigo, tá bom? Valeu, gente!